Quero congratular as forças de defesa e segurança pelo trabalho que fizeram para a reposição da administração territorial republicana no nosso país. E dizer que ações como essas, rebeliões como essas, não devem ser toleradas na República de Moçambique, num Estado democrático. Repito, não devem ser toleradas. Ora, mas para mim, fazer uma análise muito profunda, provavelmente, não sei se não tenho muita dificuldade agora em fazer análise muito profunda, porque eu precisava de alguma informação que provavelmente as forças de defesa e segurança não trouxeram para cá fora por alguns motivos, mas precisava exatamente que essa informação chegasse a nós. Nós estamos diante, eu falei no programa passado, que devia se dar uma atenção especial ao que estava a acontecer, principalmente em Morombala, Luabo, nesses grupos que estavam a atuar lá. Por quê? Porque é uma zona com muitos militares residuais da Arnaldo, que podem se juntar com outros descontentes nesse país, e é uma zona também que, pelo histórico em si, terão havido muitos esconderijos de armamento naquela zona. Então, significa que não é surpresa para ninguém que estejam a recrutar pessoas para fazer o treinamento. Agora, é preciso saber, o Estado tem que estar preparado para fazer uma avaliação completa, porque este é um fenômeno que deve ser monitorado a todo momento. Então, é preciso também saber, isto é importante, qual é a capacidade bélica que esses fulanos tinham, que obrigou as Forças Armadas, a Força de Defesa e Segurança, a travarem combates durante dias. Aí é onde nós temos que ficar preparados. Forças Armadas que combatem durante dias para desalojar um grupo, é preciso saber que provavelmente esse grupo, qual é a capacidade bélica e logística e de treinamento que esse grupo tem. Então, a partir dali, já é muito preocupante quando uma das duas coisas está a acontecer aqui. Ou a capacidade das nossas forças é incipiente, ou temos uma fraca capacidade de lutar contra esses grupos, ou então esse tal grupo tinha uma capacidade militar, uma capacidade bélica, capacidade humana e logística muito grande para enfrentar 2 semanas de Força de Defesa e Segurança. Atenção, 2 semanas de combate representa um volume de fogo, volume de munições muito alto. Hein? Então, nós estamos a dizer que isto é um pouco... é preciso muita atenção. É que todos os grupos que depois se tornam em rebeliões de grande dimensão, uma das primeiras características que tem é essa: raptam pessoas para engrossar as suas fileiras, os homens para o treinamento, as mulheres para o carregamento de material, assim como para preparação de refeições para garantia da logística diária, bem como, em muitos dos casos, até servirem como esposas desses fulanos de forma forçada. Então, essa é a característica de todos os grupos. Vai ler o historial dos Boko Haram, não sei o quê, vai até ler a história do nascimento da própria Renamo. Uma das características que tinha era exatamente raptar algumas pessoas que serviriam para engrossar as fileiras em treinamento para a guerra e outros para ajudar na logística do próprio movimento. Então, essas características só nos dão a entender que aqui está a nascer algo de muito importante, que se não for prevenido cedo, pode ser uma coisa bem grave do que nós pensamos. Quantas mais vilas e aldeias estão sob controle de grupos desconhecidos? Foi através da imprensa que nós tivemos o conhecimento de que a vila de Mutuali, em Malema, na Pula, estava nas mãos de supostos Noperamas. Agora, por meio da imprensa, também ouvimos que essa região em Morumbala também estava sob controle de homens armados e é importante que o Estado também informe a todos nós quais são os locais onde o próprio Estado tem controle e quais são os que não têm controle.
Bem, voltando para a sua questão, é importante dizer que a província da Zambésia, no geral, tanto Nampula e inclusive Maputo, tem sido regiões voláteis desde novembro de 2024, quando intensificámos protestos pós-eleitorais. E toda essa situação que se vive agora em Morumbala, poderíamos dizer que foi construído em cadeia ao longo deste período. Como? A partir de novembro e dezembro em particular, nós começamos a ver grupos, supostamente de manifestantes, que atacavam em instituições e edifícios estratégicos como a polícia, algumas cadeias, prisões onde libertaram centenas de prisioneiros. Estamos a falar de Luabo, em Açuge, mas também em Morumbala vimos um ataque protagonizado por supostos Naparamas, na qual decapitaram um membro das forças locais e colocaram sua cabeça no meio da vila e tudo mais. E esses grupos que atacavam essas diferentes aldeias, não só em Morumbala como a nível da Zambésia, eram grupos fortemente armados e desafiavam as forças de segurança naquela região. Isso já era um sinal de que alguma coisa não está bem na província da Zambésia, e isto também reflete uma certa fraqueza em termos de segurança e de inteligência militar. Tanto que esses grupos que surgiram ao longo das manifestações já têm essa capacidade não só de controlar aldeias e vilas, mas também têm essa capacidade de criar campos de treinamento. Quanto à questão das munições, é uma questão muito importante, porque, conforme eu enfatizei há pouco tempo, esses grupos atacaram as esquadras e saquearam várias munições e que poderão ser essas munições que estão sendo usadas agora para confrontar as próprias forças de defesa e segurança. A região onde esses grupos estavam agora a levar a cabo esses treinamentos é uma zona de influência da Renamo, e está comprovado que ainda existe algum material bélico, tanto que no ano 2023, pelo menos uma pessoa foi morta devido à explosão de um engenho, mas também em 2016 houve um episódio onde guerrilheiros da Renamo atacaram os quadros da polícia, ainda em Morumbala, nessa região em que nós estamos a tratar aqui. Então, a região de Morumbala é uma região que já tem esse histórico de insurgência que vem da guerra civil, mas também com o descontentamento e as manifestações que surgiram em torno do momento pós-eleitoral, com a situação da pobreza e tudo mais. Isso cria um ambiente para que esses grupos aproveitem-se do descontentamento social para ganhar uma certa influência e poder levar a cabo esse tipo de ações que estão em curso neste momento na Zambésia, na Nampula e possivelmente em outros locais. Isso foi que, desde novembro de 2024, quando intensificaram os protestos pós-eleitorais, houve vários ataques a postos policiais, libertaram prisioneiros que possivelmente possam ser esses prisioneiros que engrossam esses grupos desconhecidos. As armas que eles obtiveram e tal, que são as armas que possivelmente também usaram para confrontar as forças do Estado. Então, uma das coisas mais importantes que tem que ser feita é a estabilização do nosso país e evitar com que situações como essas que ocorreram no período pós-eleitoral, elas não acontecem. É importante também que haja é importante que o Estado comece a verificar mecanismos de lidar com as populações locais e também gerir aquilo que são as suas reclamações e tudo mais. Porque muitas dessas pessoas sentem o abandono do Estado e por vezes acabam endossando esses grupos na Paramas como uma forma de reivindicar alguma coisa, seja questões eleitorais, seja custo de vida, por aí em diante. Então, é preciso que o Estado, em primeiro lugar, recupere a confiança das pessoas, faça de tudo para evitar com que situações de estabilidade saiam fora de controle, para evitar com que grupos aproveitem-se da fragilidade e volatilidade da situação. É importante também que a inteligência militar e a inteligência civil também façam o seu devido papel, para que evitemos com que grupos
tomem territórios e levem a cabo treinamentos e coisas do gênero. Porque isso pode representar uma grande ameaça para não só a segurança da província da Zambésia, mas como das províncias na região, que são o país. Primeiro eu quero voltar um pouco atrás, tentar explicar uma coisa aqui. É mutual. As autoridades nos apresentaram katanas, machados, enfim. Não nos apresentaram um arsenal de armas de fogo para fazer guerra. É uma coisa. E em Morumbala, provavelmente, os tantos dias que os combates levam, significa que tem lá o uso de armas de fogo em quantidade suficiente para fazer frente às forças de defesa e segurança. Aí está a minha preocupação. Agora, falando, a minha preocupação está aí, porque abre-se um precedente que, na minha visão, estou a ver como um ato preparatório para qualquer coisa de muito importante que vai colocar em causa a segurança nacional. Isso é um ato. Esses episódios são quase que nem episódios preparatórios, porque para medir o nível da fragilidade, o nível de preparação das Forças Armadas, o nível de projeção de força das forças de defesa e segurança. Agora, isso, como é que se resolve lá para o futuro? É resolvendo, como disse o meu colega do painel, resolvendo a montante os problemas que originam esses problemas todos. Porém, falando das forças do serviço de informação, do conhecimento militar, do serviço de coleta de informação, hoje, o paradigma da guerra hoje não é o mesmo paradigma dos anos passados. Portanto, a maneira como coletamos hoje informações tem que ser diferente do que acontecia antes. Agora, eu tenho uma coisa para lançar. Eu não sou contra as forças de segurança desse país, em particular o CISI. Eu estou a falar mais do CISI, não estou contra o CISI. Mas quero dizer uma coisa. O CISI tem que ser o serviço mais discreto que nós temos no país. O CISI tem que ser um serviço que todas as pessoas confiam, menos os mal intencionados. Não pode, num país, não pode haver situações em que um simples episódio seja associado ao CISI. Nós estamos cansados de ouvir todos os dias episódios isolados que são atribuídos ao CISI.